Fala, meu nobre, se você não me conhece, eu sou o Kaiser e o capítulo 352 de Blue Lock acabou de sair e eu tô muito hypado pra falar dele com vocês, inclusive tivemos um New Gen novo revelado. Mas antes eu só peço que você deixe o like, se inscreva caso não seja inscrito, vem aqui na descrição que tem todos os volumes de Blue Lock na promoção. Agora, sem mais enrolação, bora começar esse capítulo. Blue Lock 352 começa com a nota do editor. As consequências da derrota do Japão contra a França são imediatas e também explosivas. No gabinete do presidente da JFU, Boratsuta Hirotoshi gritava para o monitor com o rosto totalmente vermelho em fúria. Nós temos o Boratsuta gritando e dizendo: "Se perdemos para a Inglaterra, acabou. Você entende, Ego?" E então ele lembra o Ego que, caso eles não consigam passar, todo o dinheiro e orçamento que foi colocado no projeto secreto Side B vai ter sido jogado basicamente no lixo. Enquanto essa briga acontece, o Ego ele tá arrumando a sua gravata e vê o Boratsuta continuar a gritar com ele, e então ele só manda um "cala a boca, Tanuki idiota". O Boratsuta rapidamente começa a xingar o Ego e acusar ele de ter largado totalmente o contrato que ele tinha feito com o Boratsuta por uma aposta egoísta. Então, nesse momento, o Ego dá um sorrisinho e fala: "Nenhuma falha aconteceu no meu plano até agora." E enquanto ele diz isso, ele olha sério pra cara do Boratsuta enquanto diz: "Isso agora é uma aposta 1 contra 1 e eu acabei de iniciá-la." Ou seja, o que o Ego tá falando aqui é: nós ganhamos facilmente da Nigéria, acabamos perdendo pra França, e agora os meninos estão sentindo a pressão dessa aposta e eles sabem que eles têm que ganhar. O Boratsuta começa a gritar com ele, perguntando se ele tá maluco e que isso não vai funcionar e que ele não devia ter feito isso, ele tinha que ter ganhado da França e já garantido totalmente que o Side B acontecesse para que toda aquela grana que eles colocaram não acabasse indo por água abaixo. Porém, o Ego, enquanto ele arruma a sua gravata e olha com uma cara de psicopata pro Boratsuta, ele explica que ele já sabia basicamente o que iria acontecer, que o Japão ia ter uma vitória e ia acabar tendo uma derrota contra a França, dada a força real do Japão atual em relação aos campeões mundiais. E vendo que o Ego tá bem tranquilo quanto a isso, o Boratsuta ele já dá uma acalmada e volta a olhar o celular dele. E enquanto ele olha o celular, basicamente ele tá tendo uma visão do Side B, que é a visão que a gente vai ter agora, que são dos personagens que acabaram conseguindo passar para a próxima rodada. O Side B se inicia e o Kira, ele tanto agradece o Haneru, e enquanto ele fala da alta consciência tática que o Haneru tem, ele também entende que o Haneru é muito bom em entender como aumentar as chances de vitória de um time. Nesse momento que eles estão conversando, a porta se abre, e tanto o Shigeo quanto o Nagi, eles passam e o Shigeo dá um tapinha na mão do Nagi e fala: "Beleza, limpinho, a gente limpou tudo. Eu quero entrar pro time nacional do Japão." E o Nagi fala: "Tá bom, Shigeo, mas espera um segundo. Você tem algum band-aid aí? Meu nariz tá sangrando pra caramba." O Kira, ele aparece com uma maletinha e fala: "Ei, peraí, eu tenho alguns aqui." O Haneru, ele começa a falar sobre: você tem que colocar o band-aid do jeito certo, que não sei o que. E o Nagi já corta ele falando: "Cara, eu odeio o seu jeito de falar, como se você entendesse de tudo." E o Haneru complementa falando: "Eu já vivi bastante lá fora, não sei o quê." E nesse momento, rapidamente, as portas se abrem novamente e o Nishioka, o mestre de Omori, conseguiu passar. Eles são a última dupla, todo mundo que tava lá pra trás acabou se ferrando, inclusive aquele zagueiro do Japão Sub-20 que tinha os poderes de raiozinho, uma ideia meio assim, uma aura de raio, que ele ficou pra parar o Bashira, se eu não me engano. Então, ele acabou perdendo a chance dele e nunca mais vai conseguir entrar. Nesse momento, o monitor toca avisando que todos os pássaros conseguiram sair das suas gaiolas, e então ele diz: "Todos aqueles que sobreviveram passem para a próxima fase, o próximo estágio." Eles começam a caminhar e nesse momento nós vamos para a parte alta desse capítulo. O Blue Lock tá no seu campo de treinamento, o POV muda completamente e nós temos o Tigiri fazendo um passe pro Haichi e o Kurona na base. Inclusive, o Nanase pode ser visto de fundo. Aparentemente, o time titular tá jogando e fazendo o seu treino. E se realmente for isso, o time titular contra os reservas, nós vemos que o Nanase, o Tigiri e o Haichi aparentemente estão no time titular. Lembrando, aparentemente, não tem como ter certeza. O Aiko dá um grito pra todo mundo parar e eles começam a pegar as garrafas d'água dele e conversar entre si. O Karazo olha e fala: "Honestamente, o que vocês acham sobre a palestra do Ego-san?" O Bashira fala que não é nada de novo aquilo pra ele e o Nico fala que ela foi bem interessante. Algumas pessoas falam que o Ego falou foi ele tava meio que bem desequilibrado naquele discurso,
E que também ele era meio louco e tinha algumas contradições em pendência. Porém, apesar da loucura da filosofia dele, a verdade era inegável e esmagadora. Eles não conseguiram ganhar da França. O Hiyori fala que um time que todos almejam ser o melhor atacante do mundo é inerentemente sem sentido. O Karasu concorda, mas ele também percebe que desde o início, mesmo toda a caminhada deles tendo sido contraditória desde o início, eles milagrosamente conseguiram se fortalecer até agora. Porém, ele também não acredita que só com isso, só com ego, eles vão conseguir vencer a possível campeã, que é a França. Então, ele diz que esse é o momento perfeito para eles olharem para as origens dele e tentar entender. Isso é uma coisa muito legal, porque enquanto o Izagi foi atrás do Rin para conversar sobre esse lance de ego com ele, nós tivemos o Karasu vindo conversar com o time sobre isso. Os dois estão fazendo o mesmo papel, só que com pessoas e coisas diferentes. Porém, isso não dura muito, já que o Karasu propõe que o ego é um cara perigoso e que também está ensinando coisas que são efetivamente perigosas para eles. E então eles teriam que, a partir dessa teoria pesada que o ego está ensinando para eles, reexaminar o que é ser o melhor do mundo para eles mesmos. Porém, nesse momento, uma voz profunda, porém educada, começa a conversar com os meninos do Blue Lock. E ele diz: "Você poderia, por favor, perder para mim na próxima partida?" E então, o novo New Gen é apresentado pra gente. Ele dá bom dia pro pessoal, porém ele continua com uma cara meio morna enquanto os observa. Inclusive, é bem interessante a gente parar pra pensar que ele parou do lado do Kurona, ele falou isso e o Kurona ainda assim não se assustou. Ele meio que parece que se movimentou, entre aspas, nas sombras. Ele chegou ali no meio da conversa que todo mundo tava falando e ninguém percebeu ele. Nesse momento, o Bashira tenta falar alguma coisa, mas ele já pega a bola e chuta com tudo na cara do Bashira. Eles ficam olhando assustados enquanto o Ted fala. Instantaneamente, o Aiko recusa perder pra ele, porém o Ted fala, meio que murmurando, que ele também tem coisas pra provar nessa partida, meio que ele precisa passar pra provar alguma coisa. Então, esse personagem, ele simplesmente olha pro Blue Lock, levanta a mão pra eles ficarem em silêncio e simplesmente diz: "É o seguinte, eu observei vocês, e se eu ganhar de todos vocês agora, eu sozinho contra todos vocês, vocês podem simplesmente desistir?" O Aiko então chega andando na direção dele e fala pra ele se acalmar e que seria impossível um jogador vencer todo o Blue Lock sozinho. O olho dele então brilha e nesse exato momento, antes que o Aiko pudesse fazer qualquer coisa, inclusive o Aiko ele tenta agarrar ele simplesmente dribla o Aiko, dribla o Ario, dribla o Nico. O Aiko inclusive fica com o olho esbugalhado, com medo, todo mundo fica assustado. O próprio Bashira fala que ele é bom, então o Aiko fala: "Esse cara é um driblador nato." Porém, o Ted ele simplesmente solta o ar e ele fala: "Eu não tenho um ego, porque eu sou apenas um boneco de lixo." E quando eu li isso, eu só pude pensar uma coisa: sua boneca do caralho! Inglaterra, New Gen 11. Ted Knight, ele é um ponta, ou seja, mais um atacante. Ele provavelmente joga mais ou menos na posição do Vini Jr. ou do Rafinha. E não, ele não é um lateral defensivo, ele é realmente um atacante. E é isso, fim do capítulo. Continua em O Grupo de Rebeldes Revolucionários, onde provavelmente será o time da Inglaterra, mas, rapaziada, personagem bom, muito bom de fato. Ele é interessante, eu só achei ele meio feio, mas até aí a gente não viu muito dele. Ele parece um pouco o Lancelot, na real, o Lancelot de Cavaleiros do Apocalipse. Eu vou pedir pro editor colocar um do lado do outro. Mas é isso, rapaziada, é um driblador, é um ponta, muito provavelmente ele joga numa posição meio Vini Jr., Cristiano Ronaldo, tá ligado? Ele vai ser um cara que invade facilmente a defesa pra conseguir fazer gol, ou provavelmente ele também tem um chute longo. E eu acredito que o que dá pra teorizar por enquanto sobre esse personagem, porque nós não temos todas as falas, é isso. Eu vou ficando por aqui, lembra de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito, vem na descrição que tem todos os volumes de bloco na promoção. Eu vou ficando por aqui, falou!